Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e temos o prazer de receber nesse Necton Convida o deputado federal por São Paulo e pelo Partido Novo, Alex Fontaine. Ele é deputado de primeiro mandato, né, mas já tem tido uma atuação muito forte aí no Congresso, especialmente no que a gente vem comentando aqui, trazendo para vocês aqui, clientes da corretora, e também para a sociedade de forma geral, que é a ideia de mapear essas agendas micro, né? Às vezes a gente chama muita atenção mais fatos macroeconômicos, eventos de grande porte, mas o governo, se for fazer um trabalho bem feito aqui, a gente entende que é nessa agenda micro, e o deputado Alex Fontaine não é nada mais, nada menos que o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui conosco, os nossos clientes. E eu queria já fazer uma pergunta, né? Vocês desenvolveram um documento bastante extenso, né? Tentando atacar a questão da ineficiência da economia brasileira, né? Buscando justamente uma maior competitividade, né? E o documento tem 12 eixos, né? Você poderia apresentar para a gente de maneira sucinta ou os pontos que o senhor entende como mais importante desse documento? Bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite, André. É bom estar falando aqui com os que acompanham a Necton. Exatamente isso, né? Não é a Frente Parlamentar que criou o chamado a mandala do custo Brasil. Quem fez isso foi a CPEC, junto com uma série de entidades, a ABIMAC, a Biquim, a Bitêxtil, associações brasileiras do setor produtivo, que percebiam que assim, o Brasil dificilmente ataca o problema do custo Brasil. O Brasil dificilmente, quando ele fala Brasil, é o executivo, é o legislativo, dificilmente atacam as questões que tiram a competitividade do setor produtivo brasileiro. Reflexo disso, o Brasil tem uma desindustrialização precoce e acelerada, por uma série de motivos. Então, quando eles foram fazer esse trabalho para poder mapear o custo Brasil pela primeira vez, contrataram a Boston Consulting Group, pegaram os 12 elementos que são compostos do ranking do Doing Business, né? Fizeram uma mandala, desde abrir empresa, conseguir capital, a questão de você ter qualificação, recursos humanos. Depois nós temos infraestrutura, acesso a matérias-primas, ambiente regulatório e segurança jurídica, sistema tributário, que é um peso enorme, e aí você vai até a conclusão de fechamento de uma empresa. Então, dentro desse ciclo de uma empresa, eles foram mapeando com uma série de técnicas para poder ver qual é o peso de cada um desses itens no custo Brasil. E esse custo, obviamente, ele reflete diretamente na competitividade das nossas empresas. Quando você fala que está trabalhando no micro, é interessante essa observação, porque muitas vezes as reformas grandes estruturais, barulhentas, aquela coisa mais macro, elas muitas vezes não mostram o dia a dia que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito para você ir eliminando essas amarras, essas coisas burras que é agregar custo ao país e não agregar valor ao país. Dentro dessa agenda, né, são 27 projetos prioritários, né, até onde eu consegui mapear com a minha equipe, né? Quais são os projetos que já estão encaminhados, que já foi passado? Tem algumas questões que eu acho que devem se interpor, né, deputado? Né? Por exemplo, a questão tributária, tem uma reforma no Senado, né, que busca, por exemplo, a simplificação, né? Esses assuntos estão sendo tratados pela frente? Quais são, pensando no aí micro do micro, os projetos mesmo? Boa, vamos lá. Fizemos o lançamento, inclusive, no almoço, com a presença do ministro Paulo Guedes, recentemente, onde nós lançamos a agenda da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Na agenda, a gente, obviamente, vai pegar a mandala e vai começar dentro de cada um daqueles eixos, nós fomos mapeando os projetos que estão ou na Câmara ou no Senado. Alguns deles, inclusive, já avançaram. Então, vamos lá. Um que já avançou desde o começo do ano de 2019, a medida provisória 881 da liberdade econômica. Isso já passou. Acabamos de passar uma outra muito importante, que é a medida provisória do ambiente de negócio, a 1040. Passou com louvor, inclusive. Foi aprovado praticamente tudo, que era uma questão de abrir novas
novas empresas e tudo mais. Uhum. Depois nós tivemos, para financiar negócios, que é o eixo 2, temos aqui uma que é a medida para igualar o país às normas, legislações de câmbio mundiais, quer dizer, o Brasil tem regras cambiais horrorosas, tá certo? E precisamos melhorar isso. Também a questão da medida provisória 1057, de estímulo ao crédito para empreendedores, tá? Então, são alguns dos itens aí, por exemplo, do eixo 2, que é a parte de financiamento de negócios. Como a gente vai pulando um pouco a mais aqui, para também não falar um por um, né? Mas nós pegamos vários projetos e botamos esses eixos dentro da frente. Por exemplo, o eixo 4, que é dispor de infraestrutura, poxa, tem dois grandes projetos aqui, aliás, 3 grandes projetos. O BR do Mar, que é o novo é o estímulo do transporte à cabotagem, quer dizer, é o novo marco do transporte à cabotagem para acabar com aquelas reservas de mercado e deixar esse transporte muito mais atrativo. O segundo é a criação de debêntures para financiar projetos de infraestrutura, fundamental para poder trazer capital para os investimentos em infraestrutura, e amarra isso com o novo marco do setor ferroviário, que já está lançando, que até o ministro Tarcísio falou, olha, a gente tinha ideia que ia ter mais ou menos uns 8, 10 projetos antes de lançar o marco, já tem mais de 40, de pessoas interessadas em fazer novas linhas para poder fazer escoamento logístico, principalmente do agro e da mineração, né? Porque o Brasil, ele é basicamente, quando a gente vai falar em ferroviário, está falando em agro e está falando em mineração. Mas isso vem para voltar, você usa a mesma linha, levando o desenvolvimento. Então, eu estava até brincando outro dia com o secretário do ministro, ele falou, já tem pão de queijo lá no meio do Mato Grosso, porque na volta desse trem, para ele não voltar vazio, faz-se, então, o transporte, por exemplo, de contêineres. Então, tem uma série de coisas interessantes. O novo marco do setor legal para otimizar custos de empresas e acesso à energia elétrica, né? Aquele negócio de mercado livre de energia elétrica. Assim vai. Mas um dos principais pontos nossos é a reforma tributária, sem dúvida nenhuma. Sim. Não, essa questão que você colocou, deputado, justamente sobre esses eixos de logística, né? Tanto a BR do Mar quanto o marco ferroviário foram temas aqui do Necton Convida, né? E a gente conversou bastante a respeito do BR do Mar. Realmente é um absurdo, né, deputado? Às vezes um barco, você tem que sair de Santa Catarina para ir para o Maranhão, tem que ir por estrada. Como assim? Não faz o menor sentido. E esse tipo de coisa era literalmente um desenho de mercado. Isso que é interessante das medidas que buscam a produtividade, que às vezes é só o desenho, redesenhar, tirar entraves. Só fazer isso não gera efeito no curto prazo, obviamente, né? Mas pode gerar uma multiplicação grande o setor mais para frente. ferroviário tinha esse problema sério. É só o Estado que podia, e aí não faz nada. Aí fica tudo abanando. Que nem saneamento básico, vamos falar de saneamento básico, que é outro que avançou violentamente. Destravou, permitiu fazer as PPPs, as concessões. A SEDAI no Rio de Janeiro está fazendo vendas, está fazendo os blocos, concedendo os blocos, está tendo belos recursos de outorga. Assim, está avançando. Investimentos bilionários em infraestrutura no Brasil. Então, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Eu sei que talvez seja difícil responder, né? Porque, primeiro, né, o escopo das medidas que a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo estão fazendo é bastante ampla, né? Como você já colocou, são vários eixos. Você falou só alguns pontos, porque realmente seria muito extenso isso. Até já deixo aqui que eu vou deixar aí no vídeo, aí na descrição, os links desses projetos. Aí a gente pode deixar aí também para passar para vocês. O que eu queria perguntar é o seguinte, tem alguma estimativa da Frente ou mesmo do Boston, que fez o estudo para vocês, do tamanho do crescimento potencial que pode ter ou do tamanho dos projetos que já estão contratados, só para a gente ter uma ideia de noção de valor aqui, mais ou menos? Mas esses são números que muitas vezes são perigosos, né? Porque quando passa o saneamento básico, o próprio Ministério, a CPEC, o Ministério da Economia, já começa a contar, isso aqui teve um avanço de tantos bilhões de custo Brasil, isso aqui teve tanto, sei lá, vai começando a criar algumas expectativas que eu prefiro, assim, como diz os meus amigos lá da CNI ou da ABIMAC, que falam assim, eu quero ver os números do meu balanço.
né? Começa a falar que já cortou o Brasil, eu continuo com problema de portos, aeroportos, continuo com o sistema tributário ruim, continuo com essas questões trabalhistas difíceis, continuo com um monte de CETESB, IBAMA, um monte de órgão atrapalhando a vida de quem quer empreender. Então é difícil falar dos números. Eu posso dizer que o custo Brasil é levantado na época, e agora vai ter uma revisão no começo do ano que vem, quem vai fazer isso agora vai ser a GV, que inclusive a gente vai criar. Gente, não, na verdade, quem vai criar isso é o Movimento Brasil Competitivo, junto com algumas outras associações, vai ser o Observatório Custo Brasil, quer dizer, vai fazer uma metodologia para calcular, como se fosse inflação, como se fosse outros índices, aí, PNAD contínuo e tudo mais, para a gente poder calcular o avanço do combate ao custo Brasil. Quer dizer, o avanço, se está piorando, está melhorando o custo Brasil. Então, o número que foi apresentado inicialmente é de 1,5 trilhões de reais, ou seja, 22% do PIB do Brasil, a gente agrega de custo. A gente é 1,5 trilhões de reais menos competitivo que as outras nações do mundo. Não é para menos que a gente tem dificuldade, a não ser agora que tem um câmbio super apreciado, que queira ou não é uma barreira comercial natural, mas se cai esse câmbio, nós temos dificuldades sérias para competir com o resto do mundo, porque a gente tem uma estrutura ineficiente para o setor produtivo brasileiro, principalmente a indústria. Essa é a que mais apanha, porque tem os piores sistemas tributários, os piores tributos, a maior carga, as maiores regulamentações. Então, é um setor que apanha muito. Não, realmente, não é à toa que muitos analistas atentos a isso chamam de manicômio tributário, né, do tamanho dessa confusão. Eu já vou querer entrar no tema da questão da reforma tributária e eu queria falar da reforma administrativa. Para quem está vendo a gente, está sendo votado nesse exato momento. Lá na comissão, né? Na comissão. Na comissão. E especial, então a gente ainda não sabe exatamente. Mas como o senhor é um parlamentar que tem tido a tua vocação, né, na discussão justamente desses temas, eu queria entender, na sua perspectiva, né, a reforma administrativa veio de acordo? Você acha ela tímida, não acha ela tímida? A gente falou bastante sobre ela, falamos com o relator da reforma administrativa, falamos com o responsável dentro do Ministério da Economia, que é o secretário de Desburocratização e Governo Digital, sobre esse tema também, porque nos interessa muito, né? Porque é isso, né, deputado? É dar instrumentos para o gestor público poder manipular melhor seu capital humano, né? No fundo é disso que se trata, né? Não é, vai cortar professor, não é isso. O gestor público agora, depois da reforma administrativa, pode ter esse instrumental ao seu dispor. Como está indo ela? O senhor acha que está num bom caminho, por assim dizer? Eu acho que ela está num bom caminho, sim. Na verdade, saiu tantos relatórios que a gente não sabia em que caminho estava, né? Inicialmente tinha um problema desse sério de saber o que está valendo, o que não está valendo. Mas os últimos relatórios, que eu vou até pegar aqui, principais pontos positivos que estão aprovados, né? Que estão indo aqui. Tornar obrigatória a avaliação periódica de desempenho para funcionário público. Então, a avaliação não tinha. A pessoa entrava e ficava e não tinha avaliação de desempenho e, portanto, você nunca podia desligar por baixo desempenho. Veja que, constitucionalmente, hoje, um funcionário público pode ser desligado, ele perde estabilidade, ele perde o emprego dele se tiver baixo desempenho. Mas se a gente não faz a avaliação de baixo desempenho, como é que eu vou saber se tem baixo desempenho? Bom, inclui avaliação semestrais no estágio probatório, com possibilidade de desligamento antes do fim do período de 3 anos. Por quê? Porque hoje, quem entra depois da reforma, quem entrar no serviço público não tem estabilidade imediata. Ele vai ter que provar que tem capacidade. E aí vai ter avaliações semestrais, que é um estágio de 3 anos, antes dele conseguir a estabilidade. Eu achava que estava em 10 anos a estabilidade, estou vendo que está em 3, mas tudo bem. Prevê demissões por obsolescência de cargos ou por insuficiência de desempenho. Então, assim, não tem mais, não existe mais fax, não existe mais telex, não existe mais assessorista. Mas eu sou assessorista, então você pode ser demitido. Ou por baixo desempenho também. Permite uma coisa importante, a redução da jornada de trabalho em 25% com a redução salarial, que é o que aconteceu
com muitos assim, da iniciativa privada. Inclusive, teve uma PEC que nós propusemos, eu que propus, mas aí eu apanhei mais que bife de pensão, porque aí veio todos os funcionários públicos dizendo que eu era um insensível, sem coração, e que eram eles que iam manter o Brasil durante a pandemia. Só esqueceram de dizer quem paga o salário deles, né? Veta benefícios excessivos com férias de mais de 30 dias, adicional por tempo de serviço, aposentadorias compulsórias por punição, progressão apenas por tempo de serviço. Ou seja, toda aquela parte que a gente queria que acabasse, né? Que era a licença-prêmio. Licença-prêmio era se o funcionário era assíduo no trabalho dele durante X anos, sei lá, 5 anos, ele ganhava 3 meses de férias remunerada. Falei, mas como assim, cara? Ir a sua idade no emprego, né? Ela é uma obrigação, ela não é um bônus, não é um prêmio. E outras, tinha promoções automáticas por tempo de serviço, coisas que não tinham a relação com desempenho. Então, isso está sendo eliminado, ainda bem. Então tá, então tá indo num bom caminho, porque às vezes a gente tem aqui, a gente fica aqui em São Paulo, às vezes aqui na Faria Lima, a gente fica ouvindo às vezes alguns ruídos falando, não foi em cima tanto do judiciário, poderia ter... Pois é, mas tudo bem, a gente até não vai atingir o passado, os direitos adquiridos não vão, mas não adianta, essas coisas no Brasil, se você quiser ir para o passado, você vai para o STF, entendeu? Você vai parar tudo lá, vai judicializar tudo, vai cair e não adianta. Então, vamos resolver para o futuro. Até porque, se for porque o Guedes segurou os concursos públicos, né? Ele falou não vai ter concurso público. E isso tem mostrado uma redução dos gastos correntes públicos. Muito bom, tá certo? Até o Mansueto no dia falou: é o primeiro governo que vai reduzir despesas correntes. Mas para o próprio Guedes, na minha opinião, é assim: se vai ter concurso, o concurso vai ter que ser com as novas regras. Entendi. Bem, vamos mudar de tema, falamos da administrativa, falando rapidamente da tributária, né? Vamos lá. Bem, a gente tem algumas reformas, né? Tem uma reforma no Senado que busca um processo mais de simplificação, que eu acho que até aí é muito bem-vindo, não tem grandes questões. Já que o senhor é deputado, né? Queria entender um pouco da Câmara, né? Teve uma aprovação muito rápida até, né? Tanto é que quando saiu o mercado tomou um susto, no dia seguinte até caiu a bolsa. O IR, Como você... É isso, a tributária do IR. Como você está vendo essa mudança? Porque teve uma mudança significativa do imposto de renda de pessoa jurídica, mas, simultaneamente, a tributação de dividendos e, enfim, juros do capital próprio também vai acabar com isso. O espírito geral, você entende como positivo? Foi no caminho que a frente parlamentar entende como adequada? Qual a avaliação do senhor sobre a reforma do IR? Eu assim, do IR, vamos falar especificamente do IR. Inicialmente, eu até estava... Não o primeiro projeto do governo, que o primeiro projeto que a Receita Federal mandou, que ele foi uma vergonha, que envergonhou até o ministro Paulo Guedes, né, de querer diminuir só em 5% o IRPJ e tributar em 20% a distribuição de lucro e dividendos. Isso aí era um aumento de carga tributária ridículo. Para mim, eu tenho um princípio que a gente tem que estar muito parecido com os nossos competidores globais. Então, qual que é o perfil dos nossos competidores globais? É um IRPJ mais contribuição social sobre o lucro líquido, somando esses dois, na faixa aí de uns 21%, 22%. Alguns países até 25%. E a tributação na distribuição de lucro e dividendos na faixa aí de uns 20%. Então, isso para mim era o... Por quê? Porque a gente diminuiria a tributação em cima do consumo, porque você, quando diminui o IRPJ é custo, o custo vai parar no preço do produto, você diminui o IRPJ. Os produtos estariam mais baratos nas prateleiras. Lógico que isso não acontece no primeiro momento, né? E dependendo muito do mercado. Então, assim, se o mercado é bem competitivo e livre, em pouco tempo, por uma questão de ganhar mercado, você vai dando desconto até chegar no limite daquela redução tributária. Mercados mais concentrados ou carteirizados, não, aí a turma vai incorporar, melhorar o lucro dele, tudo mais, tal, tá? Por isso que a gente luta tanto com a abertura do mercado. E aí, os 20% da tributação na distribuição de lucro e dividendos
ela estaria mais relacionada com a renda dos acionistas, que tem mais capacidade contributiva. O problema é que o Brasil cria um monte de distorções horrorosas, pejotização para tudo quanto é lado, tributação sobre folha muito alta, desestimulando a formalização. Então, aí a turma começou a reclamar que não pode tributar distribuição de lucro e dividendos no Simples Nacional, porque, na verdade, aquilo lá é renda, mas é uma renda que não paga imposto, paga muito menos imposto. E aí começou puxado daqui, puxado de lá, e criaram ainda um negócio chamado regime do lucro presumido até 4.800. Aí começaram a fazer os puxadinhos, e para mim, assim, ficou um sistema que... E o IR era dos mais simples do Brasil, né, em relação ao mundo. O IR não era complicado. O complicado é o sobreconsumo, ICMS, o ISS, PIS e COFINS, né? Aí complicaram ele, na minha opinião, e nem sei se isso vai passar no Senado, falar a verdade, a não ser que tenha um acordo para que a PEC 110, quando vier do Senado, também seja aprovada aqui na Câmara. Tem minhas dúvidas se ele vai ser aprovado, porque o Senado já tinha falado que não aprovava, mas pode ser que tenha negociações entre os presidentes das casas e tudo mais. Então, eu assim, no final das contas, não gostei do resultado final do projeto do IR. A Frente Parlamentar se posicionou contra, apoiado muito por muitas associações do setor produtivo, a Abrasca, a Biquinha, a CNI, a BIMAC, uma série de associações que também se manifestaram contra esse projeto, que acaba estimulando demais, ou acaba criando ilhas de baixa tributação, principalmente para os pequenos. Então, o Brasil é um estimulador de nanicos, tá certo? A gente... ou você é muito nanico ou você é muito grande, porque no meio do caminho é o pior dos sistemas. Né? Porque você está no lucro presumido, já paga mais imposto que lucro real, e ainda vai ter que começar a tributar a distribuição de lucro e dividendos. Ou seja, eu acho que ficou mal desenhado. Realmente o Senado da República tem barrado algumas, né, das iniciativas da Câmara, né? Mas eu entendi o ponto seu e da Frente Parlamentar, que é no sentido, olha, a gente está gerando justamente o manicômio tributário que tinha nos impostos diretamente ao consumo, ICMS, estamos jogando isso para a dinâmica do imposto de renda, que até a segunda ordem é bastante simples, tranquilo, transparente. Esse que eu acho que é o espírito geral. O senhor foi até relator da privatização... Acabou de passar, resultado, foi aprovado o relatório. Viu? Que bom. Na comissão especial, novamente. 28 votos a favor, 18 não, e é isso aí, 46 votos. Então, só avisando para todo mundo, estamos gravando dia 23 de setembro, 17h33 aqui, só para deixar registrado. Uma última pergunta aqui para encaminhar aqui, que eu acho que é interessante para entender essa dinâmica, Câmara, Senado, né? O senhor foi até relator da privatização dos Correios. Está no Senado, o que falta? Desculpa falar com tanta franqueza. Assim. Não, tranquilo, mas só falando, eu fui relator numa comissão, eu não fui relator de plenário, tá? O plenário foi o Gil Cotrim, tá? O que falta no Senado? Eu acho que, como o BR do Mar, que também está parado no Senado, segundo o que eu ouvi falar de um membro do governo, falta o governo afagar o Senado. Ir lá, vamos conversar e tal. Articulação política mesmo. Emenda parlamentar e para poder dar uma azeitada lá. É o que eu ouvi falar. Não sei se... porque é estranho, né? Porque vários projetos de iniciativa saem da Câmara e acaba ficando... Por exemplo, a tributária, por mais que tenha a crítica sua e da Frente Parlamentar, foi aprovada, foi para o Senado e também está lá. E talvez não saia, eu concordo muito com a tua análise. O Senado está um estoque de coisa parada lá. Tem que soltar isso aí. BR do Mar é importantíssimo. Uma relação política bastante... Bem, vamos ter que ficar mapeando e por isso mesmo nós aqui na Necton temos uma Necton Política para ficar trazendo para vocês essas informações. Deputado, já deu meia hora aqui do nosso bate-papo, acho que a gente trouxe aí alguns pontos fundamentais. Esse nosso bate-papo é quase um serviço público na medida de falar, olha, sociedade, olha, investidores, tem uma série de agendas que vão encaminhar
mudanças de médio e longo prazo. Não é para já isso, né? Isso daí é só mais para frente, se der tudo certo, né? Porque depende de muita coisa, né? De destravar esses investimentos. Deputado, quero agradecer demais sua presença aqui, bate-papo com os nossos clientes aqui. Queria pedir até, se você tiver toda essa documentação, os links, manda para a gente, que eu vou mandar para os nossos clientes aqui, até deixar aqui embaixo. O meu assessor, Douglas Sander, que deve estar acompanhando, ele tem o contato e ele passa toda a agenda da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Muitíssimo obrigado, quero agradecer demais e pedir para todos que nos acompanharam aqui no canal da Necton para deixar o seu joinha. Eu devo falar isso, deputado, mas tem esse negócio de deixar esse joia, curtir o canal e seguir também as nossas redes sociais e do deputado também para acompanhar justamente o trabalho parlamentar. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigado, André. Um bom abraço, até a próxima.